Olá pessoal do YouTube, Moadir Mariano, canal Querer Fazer. Vou mostrar para vocês aqui um novo vaso, um vaso duplo de concreto, né, cimento e areia, feito a partir de uma fruteira que eu ia jogar fora. Eu quero mostrar para vocês o passo a passo desse vaso. Olha aí, olha os detalhes e vamos aprender a reaproveitar, né? Antes de ir para o lixo, reaproveitar, usar mais um pouco de tempo. A natureza agradece. Então vem comigo, passo a passo. Então pessoal, essa fruteira aqui, ó, eu estava prestes a jogar fora, né? Mas eu olhei e falei, não, vou reaproveitar. Eu pensei aí em plantar algumas 11 horas, várias cores, elas vão ficar bonita, caída aí. Então a primeira coisa é a gente, os buraquinhos um pouco grandes, ó, a gente vai cobrir todos esses buraquinhos com arame. A gente poderia usar a telinha, aquela telinha de viveiro, cobrir. Mas como eu tenho um arame fininho, eu vou trançar todos esses buraquinhos aqui, passar mais arames para fixar melhor a massa de concreto. Então, reaproveitando o que se ia jogar fora, novamente, vídeo 2. Né, já tem um vídeo anterior, vou deixar ele aí no canto superior direito, para vocês verem no final do vídeo. O primeiro reaproveitamento que eu fiz, né? Isso aí, essa fruteirinha estava aí há muito tempo, muitos anos, a gente usava ela, ficou velho, já pintei, né? Mas está muito velha, agora vamos reciclar, não, reaproveitar, né? Olha aí, vamos trançando o araminho nos buracos, enrolando, tá? Usa a telinha se vocês acharem mais fácil, tá? A tela de viveiro. Agora nós estamos fazendo aí o fundo, né, dela. O papel continua lá, nós estamos cobrindo toda essa parte de baixo. Ó, colocando a massa. Essa massa aí, novamente, eu vou falar para vocês, é massa forte, uma medida de cimento, uma medida de areia. Vai ficar mais ou menos a espessura de uns 2 centímetros aí na parte de baixo do fundo. As laterais de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Fica muito grosso, fica muito pesado, né? E agora nós estamos colocando aqui por dentro a estrutura para o lado de fora, a parte de baixo já está feita para o lado de fora. A de cima eu vou fazer primeiramente aqui de dentro, usando um papelzinho, ó, na mão para o lado de fora. A massa bem espessa, bem grossa na hora de cobrir os furos para não ficar caindo. Ela não pode ser mole, tá? Essa minha ainda está um pouco mole. Pode fazer a massa um pouco mais dura, tá? Um pouco mais dura. Olha aí, passando, usando a espátula, né? E passando por dentro. É um trabalho de paciência, mas um trabalho muito gostoso. Terapia, viu pessoal? Demorei aí uns 3 dias e meio para fazer esse vaso. Uma terapia de primeira. Retirar o papel aí dentro, deixar secar um pouquinho e já vamos continuar o trabalho. Vou acabar de acrescentar esse lado aqui que eu não tinha feito. E os furos estão sendo cobertos, né, devagar com a massa. Não precisa ser um trabalho caprichado, porque é arte artesanal. O acabamento não precisa ser perfeito, né? Nesse caso desse vaso não. Pronto. Então agora a parte de fora nós já vamos fazer cobrindo e usando pincel com água umedecido para alisar. Tá vendo essas partes rugosas aqui? Não cobrir ela toda e já vamos alisando, porque nós vamos dar um acabamento com um desenho, um alto relevo aí nessa parte exterior. Vamos virar ela aqui agora.
para fazer o acabamento do outro lado, cobrindo as colunas. Tem duas colunas que firmam um vaso no outro. Vamos cobrir e usando sempre o pincel para umedecer, tá? Olha, dando mais uma saliência nos pezinhos, né? Acrescentando um pouquinho de massa nos pés, para que esse vaso possa ficar ou de pé ou ele possa ficar de pendurado, né? Um vaso suspenso. Você pode usar das duas formas, dependendo da planta que você vai colocar nesse vasinho, né? Muito bem, aí eu usando aí, alisando, uso o pincel, usa a espátula, terminando aí a parte externa também. E nós vamos partir para o acabamento, né? Com a colher, com a espátulazinha improvisada, a gente vai preparando os pezinhos. Como ele já tinha uma saliência, já tinha os pezinhos de arame, eu estou reaproveitando e colocando um pouquinho de massa para fazer os pezinhos, para não ficar com o furo encostado no chão, né? Muito bem, terminando já de cobrir a parte da estrutura lateral dela, né? Olha aí. Passo o pincel para ficar lisinho, deixa secar e vamos agora, ainda tem a parte interna. Nós vamos deixar essa parte interna também um pouco liso. Então o que a gente faz? Aí pode usar uma massa um pouquinho mais mole, tá? Passa aí, depois usa o pincel umedecido para alisar a parte interna do vaso. Ó, não esquecendo dos furos, ó, eu usei uma mangueirinha para fazer o furo, né? E sempre que eu coloco massa, eu coloco a mangueirinha para não encobrir os furos para escoamento da água. Muito bem, esse de baixo é maior, fiz 2 furinhos, o de cima um furinho. Isso lembrando que essa mangueirinha tem que ser colocada na primeira massa, tá? Para não ter que fazer o furo com a furadeira, porque vai estar com uma ferragem aí, pode não dar certo. Secou, agora vamos ao detalhe, nós vamos trabalhar com os desenhos. Primeiramente vou umedecer com um pincel umedecido, né? Passar água, preparei já uma massa dura, uma massa 1 por 1 bem forte, bem durinha, para a gente trabalhar os detalhes do alto relevo. Isso. Muito bem. Agora começando a trabalhar com alto relevo. Vou tentar desenhar aí uma flor com uns galinhos, né, com folhagem. Tipo uma trepadeirinha, né? Só simulando uma trepadeira. Observa aí, eu coloco a massinha dura com a espátula, eu dou uma amassadinha, faço o risquinho, isso aí as pétalas. E agora os galinhos das folhas. Olha aí. Acrescentando a massa, fazendo filete como fosse o galinho. Depois crio aí as folhinhas. De um lado e de outro da mesma forma. O vaso de cima que é menor, já vou fazer um pouquinho diferente, a florzinha um pouco menor. Olha aí como a gente prepara para fazer as folhas. Uma bolinha, você usa a espátula, achata ela, faz o risquinho no meio se quiser.
mais importante aí é usar sempre o pincel com água, tá? E sempre cria umas rachaduras assim que ela vai secando, viu, pessoal? Não se esqueça, novamente eu digo para vocês, usa sempre o pincel umedecido, que aquelas rachadurinhas elas vão cobrindo, tá? Que depois quando ficar seco aí não tem mais rachadura, não racha mais, viu? Ali trabalhando os detalhes com o pincel, criando as folhinhas, né? Muito bem. A gente pode, agora vai pintar, vai passar três demãos de tinta PVA. Quanto mais demãos melhor, porque cobre as imperfeições, né? E fica melhor a aplicação da tinta acrílica spray. Vou passar 3 demãos de tinta PVA para a peça ficar bem legal, né? Dando entender que é um material envelhecido, fica parecendo um metal envelhecido, né? Também, ou madeira envelhecida. Então 3 demãos de tinta PVA. Muito bem, terminando as 3 demãos, nós vamos deixar secar, né? 2 horinhas já está sequinho, pode aplicar a acrílica. Então essa peça aí é 3 dias e meio para ficar legal. Muito bem, agora vamos aplicar a tinta acrílica, né? Spray. Primeiramente eu vou dar uma mão de preto em toda a peça, fazer o fundo. Olha que ficando legal, poderia deixar dessa forma, tá lindo também, ó, fica envelhecido. Vocês usam da sua criatividade, do seu talento, e a cor que quiser você pinta, a pintura fica por sua conta, tá? Então cada um usa da criatividade. Agora vou aplicar uma outra cor, um marrom, ó, mesclando com preto para já ir envelhecendo. Um pouquinho de amarelo ou branco, um pouquinho de branco agora para dar uma luz na peça. Só um pouquinho, você vê que eu não faço caprichado, eu bato a tinta de qualquer forma. Um pouco de amarelo, né, para dar um tom de dourado. E agora vamos cobrir a flor e as folhas com cobre, né, só para destacar. Você pode usar uma tinta cobre ou uma tinta bronze, né, e a peça já está apresentando. Já vou dizendo para vocês, se gostou do vídeo, dá um like. Quem não inscreveu ainda, inscreva no nosso canal, observe os outros vídeos, tá? E fiquem todos com Deus, beijo no coração e até o próximo vídeo.